Fala pessoas, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao nosso curso Mapa da Redação. Essa aqui é a aula número 6 e a gente vai falar sobre a coesão, tá certo? Se você está aí, né, acompanhando o curso, sabe que a gente está falando sobre os aspectos de correção da banca, certo? E esta aula aqui é extremamente importante. A aula de coesão e coerência são fundamentais para que você consiga desenvolver um texto esperada aí pela banca. Tranquilo? Então, sem perder tempo, a gente já vai aqui para o nosso slide, porque aqui é assim, a gente não perde tempo e não enrola, já vai direto ao ponto. Tranquilo? Vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu jogar aqui a tela. Bom, a gente vai ter três tipos básicos de coesão, cada um tem uma particularidade, certo? Eu diria que a coesão referencial é aquela em que os termos dentro do texto fazem referência a elementos do texto. Elementos do texto, certo? Acontece de um termo, né? Um pronome, por exemplo, ele fazer referência a um elemento do texto. Então, quando eu falo elemento, pode ser uma ideia, né? Pode ser uma expressão, pode ser um período todo, né? Então, quando eu falo, sei lá, o barulho dos carros, o latido dos cachorros e o grito das crianças, tudo isso incomodava a vizinhança. Perceba que esse tudo isso faz referência ao que eu mencionei anteriormente, né? Que era o barulho lá dos carros, o latido do cachorro. Então, aqui um exemplo claro de coesão referencial. Eu vou explicar ela aqui um pouquinho mais à frente. Então, beleza, a gente tem a coesão referencial, aí a gente tem também um outro tipo de coesão, que é a coesão sequencial, que é aquela que a gente utiliza. Opa, peraí. Aquela que a gente utiliza. Essa aqui é mais de boa. Os conectivos. O que seriam esses conectivos? Seriam palavras ou expressões, né, que servem para ligar, para unir ideias. Ou seja, a gente vai chamar também, até mesmo quando o texto for corrigido, para você saber do que se trata cada correção, né? Quando sair lá no gabarito, no espelho, você saber os elementos, utiliza os elementos sequenciais, sequenciais coesivos, certo? O que seria isso, professor? Seriam aquelas palavrinhas mágicas lá, né? Que é, por exemplo, o no entanto, além disso, dessa forma, o assim, o desse modo, certo? Então, basicamente, seria isso. A coesão sequencial. Vou utilizar esses conectivozinhos aqui para estabelecer ideias, para ligar ideias, conectar ideias, tranquilo? Aí a gente tem, por fim, aqui a coesão lexical. Essa coesão aqui, ela é o seguinte, ela vai trabalhar com a substituição de palavras, ou repetição, né, de palavras. Aqui eu já vou utilizar vários mecanismos que eu posso estabelecer esse tipo de coesão, mas os mais comuns aí são a reiteração e a associação de ideias, né? Palavras que têm o mesmo campo semântico. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas tá aí, esses três tipos de coesão, isso tudo tem no texto de vocês. Direto ou indiretamente, vocês devem fazer isso, certo? Para que o corretor não penalize você nesse critério aqui, que é muito importante. Então vamos lá, vamos para o próximo slidezinho aqui, que a gente vai saber quais são os tipos de coesão referencial, certo? Então a gente vai ter aqui três tipos de coesão. Vou colocar o primeiro, referencial, né? O primeiro tipo de coesão é a anáfora, pessoal. O primeiro tipo de coesão referencial é a anáfora. O que seria isso? A anáfora nada mais é do que a retomada de um termo já mencionado. Isso é anáfora.
Legal, né? Então, assim, muito comum, mencionado. Cite um exemplo, professor. Vamos lá. Se eu pegar aqui um exemplo básico. Exemplo. João chorou. Pronto. Pronto, pontinho aqui. Ele sofreu muito. Coitado do João, né? Então tá aí. João chorou. Quem é o termo aqui que tá retomando o elemento João aqui, né? O sujeito João. Esse ele aqui, ó, é um pronome que tá fazendo referência ao sujeito da oração. Para que isso serve? Para eu não repetir novamente essa palavra João. Então, quando você repete muita palavra lá no seu texto, o corretor vai entender que você não domina a coesão, certo? Tanto a coesão referencial como também a coesão lexical. Então, aqui a ideia é a gente ler bastante, né? Estudar um pouco sobre as classes, estudar os sinônimos, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas tá aqui. Perceba que o pronome ele tá substituindo aqui o elemento João, né? O sujeito João aqui. Então é o seguinte: esse ele aqui é um termo anafórico, certo? Ele é o termo anafórico aí dessa oração. Beleza? Então, para o segundo tipo de coesão referencial, que é a nossa linda e maravilhosa catáfora. Eita, rapaz. Nome bonito, né? Então, a catáfora, pessoal, nada mais é do que o contrário da anáfora. O que seria isso? Seria, basicamente, a antecipação de um termo. Ou seja, eu ainda vou citar, né? Eu faço todo o movimento aqui, comento, e depois eu vou citar. Então, vamos lá. Quando eu falo assim, ó. Ele só pensa nisso. Não, vou melhorar aqui. Ele só pensa em uma coisa. Aí eu coloco aqui 2 pontos, né? Viajar. Olha que legal. Quem é que não gosta, né? Ele só pensa em uma coisa. A caneta às vezes dá uma falhadinha, por isso sai meio feioso assim, pessoal, certo? Mas dá pra entender. Ele só pensa em uma coisa. O que ele só pensa? Viajar. Então, perceba que eu tenho aqui um elemento catafórico, né? Uma coisa. Esse elemento aqui, ó, é catafórico. Por quê? Que eu ainda vou mencionar ele, ó. Então tá aqui. A anáfora, ela é o oposto da a catáfora, perdão, catafórico, né? A catáfora é o oposto da anáfora, certo? E aí a gente tem o último aqui, que esse aqui é legal, meu amigo. Esse daqui você vai valer o like. É o nosso lindo e maravilhoso Deixis. Deixis. Já ouviu falar dele? Olha o nome do bichinho aí, ó. Deixis. O Deixis é o seguinte. Eu vou usar aqui uma música. Deixa eu posso dizer aqui. Eu vou pensar aqui, eu vou imaginar o seguinte. Eu vou imaginar. Vou colocar aqui. A informação, a mensagem, por exemplo, as palavras, podem ser compreendidas através do contexto. O Deixis é meio contextual. Então, como é que funciona isso aqui? Ó? Vou utilizar uma música do Roberto Carlos, para dar um exemplo aí para vocês. O Roberto Carlos canta aquela músicazinha assim, né? Ó, quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Não olhe pro cantor, viu? Seguinte, então tá aqui. Quando eu estou aqui é a frasezinha que o Roberto Carlos fala. O Deixis, ele vai exigir de vocês a identificação de elementos que me dê ideia de 3 coisas. Ó, perceba que esse quando, ele me dá uma ideia de tempo, sim ou não? Perceba que esse eu me dá uma ideia do ser.
E perceba que o aqui me dá uma ideia do lugar. Então, o quando, o eu, o aqui, tudo isso são elementos deíticos, que me dá uma ideia dessas três coisas, certo? Então, num texto, acontece de cair muito em prova de concurso, perguntando quais seriam os elementos deíticos, né? Daquele texto, daquele trecho. Então, deixes nada mais do que isso. São elementos que me dão ideia, que me sinalizam, né? Que pressupõe, por exemplo, ali esses elementinhos aí, né? Os deíticos. Tranquilo? Então, muito de boa esse conteúdo aí.